Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou aluno de Psicologia, primeiro ano, no Matutino. Nós estamos aqui para fazer uma apresentação de um personagem da psicologia, em homenagem aí à luta antimanicomial, que vai ser no dia 18 de maio, onde se comemora o fechamento dos manicômios, então todo ano é lembrado isso, e a Unipar faz esse trabalho fantástico com todos os alunos nessa homenagem desse dia. O nosso trabalho que vai ser apresentado é um trabalho em que eu, Antônio Fernando, e o Egon, que é um dos alunos também, junto conosco, da nossa equipe, e que fez esse trabalho aqui junto com Viktor Frankl, um personagem ilustre da psicologia. Ele que criou uma linha vienense, a terceira linha vienense, chamada logoterapia, e ele passou situações muito difíceis na vida que vocês vão conhecer. Ele era um judeu, amigo de Freud, e vocês vão aqui tomar conhecimento sobre essa linha tão fantástica, que é uma das linhas muito respeitadas da psicologia. Então, aqui a nossa homenagem ao dia, e a gente deixa essa frase fantástica de vários movimentos já existentes, já do passado, dizendo que as instituições totais arrancam o indivíduo de seu mundo social, fragmentando sua identidade, com uma mensagem de Erving Goffman, de 1974. Então nós vamos estar falando aqui de Viktor Frankl, a logoterapia. Então nós vamos pôr aí um filminho, para que vocês possam conhecer um pouco da vida desse personagem tão bacana, tão ilustre, que é Viktor Frankl. Pesando apenas 25 quilos. Viktor Frankl pesava apenas 25 quilos quando saiu do último dos 4 campos de concentração nazista, onde ficou até a sua libertação 3 anos depois, em 1945. Ele estava com 40 anos. Não sabia ainda, mas havia perdido o pai, o irmão e o grande amor de sua vida, a linda Tilly Grosser. O ex-prisioneiro número 119.104, Viktor Frankl, foi o pai da logoterapia, a cura através do sentido. Psicólogo, psiquiatra, filósofo e sobrevivente dos campos de concentração mais letais, Auschwitz e Dachau. Reconhecido como um dos maiores psiquiatras da história, Frankl é o criador de um método terapêutico baseado na busca pelo sentido da vida. A falta de um sentido bem delineado leva a um dos maiores problemas contemporâneos na visão de Frankl, o vazio existencial. What young people need are ideals and challenges, personal tasks, and to begin with in the first place, examples, personal examples. O psiquiatra tornou-se famoso por seu best-seller internacional Em Busca de Sentido, um livro que foi considerado pela Biblioteca do Congresso de Washington um dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade. No livro, relata suas experiências como prisioneiro nos campos de concentração nazistas. A partir disso, explica e desenvolve a logoterapia, seu método terapêutico que o ajudou a sobreviver e ainda hoje ajuda pessoas a encontrar sentido na vida. Ele sustenta que encontrar um sentido para a vida não é necessário somente nas situações extremas, mas especialmente no dia a dia. A depressão, a agressividade e o vício, os 3 sintomas da neurose coletiva, o vazio existencial, não apenas continuam presentes, como também aumentaram em escala. Nunca se viu tantas vidas procurando um sentido. Nunca se viu tantas vidas perdidas em todos os sentidos. A saúde mental é tema de uma das produções mais importantes do Brasil Paralelo, a fantástica Fábrica da Sanidade. Em 3 episódios exploramos mente, corpo e alma, para entender por que a sociedade está adoecendo e como encontrar sentido quando tudo parece perdido. No aplicativo da Brasil Paralelo você tem acesso a centenas de conteúdos como esse, que
que podem transformar sua visão de mundo, unindo entretenimento e conhecimento. Aproveite documentários originais sobre os temas mais relevantes da sociedade. Tudo isso por apenas R$10 por mês. Toque no link deste vídeo e garanta seu acesso aos conteúdos exclusivos do Brasil Paralelo por apenas R$10. Muito obrigado e até breve. Colocando a propaganda, né, que afinal de contas nós emprestamos o disco, o vídeo deles, né, então assim, realmente uma iniciativa fantástica deles, mas vamos ao que interessa. Então, quem foi Viktor Frankl, como uma introdução, né, qual o sentido da vida? Então, esse livro aí que está sendo apresentado, esse aqui é um livro fininho, bem fantástico, vale a pena ler. Ele é dividido em duas partes, uma parte contra a vida de Viktor Frankl, que quando ele descreve dentro daquelas prisões, né, os alemães e Auschwitz, assim por diante, né, e a segunda parte do livro fala sobre logoterapia, né, o desenvolvimento dele através das pessoas que viviam lá junto com ele, né, presos também, né, e que por causa do sofrimento e tudo mais que aconteceu lá, que vocês vão ver, né, ele cria então essa logoterapia, ok? Então, Viktor Frankl nasceu, aliás, foi um psiquiatra, neurologista, austríaco, fundador da logoterapia. Sua contribuição revolucionou a psicologia ao enfatizar a busca de sentido como motivação central do ser humano. A logoterapia se consolidou como uma terceira escola vienense de psicoterapia, após Freud, psicanálise, e Adler, psicologia individual. Esta apresentação visa explorar a evolução de seu pensamento, considerando sua experiência pessoal e acadêmica. Né? Então, essa é a nossa introdução que nós fizemos aí. Aí, com relação ao contexto histórico e de formação de Viktor Frankl, ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1905. Desde jovem demonstrou interesse por filosofia, psicologia e medicina. As influências iniciais foram Freud e Adler, né? E especializou-se em psiquiatria e neurologia, focando-se no estudo da depressão e a prevenção do suicídio. Desde os anos 1920, desenvolvia ideias sobre a vontade de sentido como força fundamental do ser humano. Ali tem as fotos, né? Ele com seus filhos, a esposa. Ele gostava de fazer alpinismo também, então tem uma foto ali em homenagem a isso, né? Com relação à experiência do Holocausto e transformação, em 1942, Frankl e sua família foram enviados para os campos de concentração nazista, incluindo Auschwitz e Dachau. Perdeu pais, esposa, irmãos, sobrevivendo às condições extremas. Observou que aquele que encontravam em um sentido para continuar vivendo tinha maiores chances de sobreviver. Desenvolveu o conceito de liberdade interior, destacando a capacidade humana de escolher sua resposta ao sofrimento. Aí as fotos, né, que todo mundo já viu, que são extremamente exageradas, né, horríveis, como se tratar um ser humano da forma como foi tratado, né, os judeus durante a guerra e exterminados como foram, né, então assim, é terrível aonde ele passou todo esse momento na criação da logoterapia, e a história, né, de Viktor Frankl está relacionada a esse momento histórico da nossa sobrevivência na Terra. Então, a consolidação da logoterapia, ela se passa inicialmente com esse livro, Em Busca de Sentido. E ele faz uma citação que eu acho interessante, que a liberdade derradeira do homem está na sua capacidade de escolher sua atitude diante das circunstâncias, né? Então, é uma frase aí, uma citação de Viktor Frankl. E quais são os pilares desse livro, né? Então, ele foi publicado em 1946, um dos livros mais influentes
da psicologia do século XX, princípios centrais da logoterapia, né? Ele fala sobre os princípios, a vontade do sentido é a maior motivação do ser humano, o sofrimento pode ter um significado e ser transformador, a liberdade de escolha permite que cada indivíduo reaja de forma singular aos desafios, e a logoterapia se estabeleceu como uma abordagem terapêutica centrada na ressignificação da existência. Então, esses são os 6 pilares, né, desse livro fantástico, vale a pena e recomendo que leiam, que é maravilhoso realmente, tanto a história como a criação dessa linha da psicologia. O legado, então, e relevância atual. Então, a logoterapia possui 3 pilares, que nem está aí, onde uma está focada na antropologia, a outra na psicoterapia e a outra na filosofia. A gente vai falar de cada uma delas individualmente. Okay? Então, a aplicabilidade da logoterapia então, tem diversas áreas, como a psicoterapia, os coaches, a educação, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, influência da psicologia positiva na psiquiatria moderna. Frankl recebeu vários prêmios e títulos honorários por sua contribuição à ciência e à filosofia. Seus conceitos continuam ajudando pessoas a lidarem com desafios e sofrimentos, encontrando o significado da vida. E a citação aqui que a gente encontrou foi que a logoterapia oferece ao ser humano não apenas uma teoria psicológica, mas uma filosofia de vida baseada no sentido. Então, o primeiro pilar, né, que foi desenvolvido lá dos 3, né, ele vai falar sobre a antropologia, que é a visão do ser humano, né, onde ele busca a liberdade da vontade e para encontrar o seu próprio caminho dentro da dimensão humana. É livre para ser responsável, o significado é uma chamada objetiva. Né? E aí, então, existe aí tentei mostrar aqui uma escala, né, do crescimento, da evolução das pessoas, né, no sentido de como vamos construir essa autoestima como uma escada de autoestima ali, né? Então a gente coloca lá o primeiro passo seria o autoconhecimento, o segundo o autoconceito, o segundo a autoavaliação, a autoaceitação, o autorrespeito e a autoestima. Então é uma montagem dessa construção da autoestima. Então é o primeiro pilar. O segundo pilar é a psicoterapia, a abordagem psicoterapêutica, que é sobre a vontade de sentido, que é o desejo de significado e propósito. Dentro da dimensão humana, as aspirações superiores motivadas pelo amor, pela responsabilidade. Para que viver sacrifício em prol daquilo que estamos intrinsecamente ligados. E a autotranscendência transcende as limitações pessoais em direção a um objetivo maior. Né? Aí, nesse caso, a gente está representando ali, pelaquela escada, né, que é um longo aprendizado na nossa vida para a gente chegar nessa autorrealização. A autorrealização não acontece do dia para a noite, é necessário que a gente busque ela e que a gente formalize e escreva ela. Né? A formalização seria você formatar, você escrever e pôr no papel como um planejamento estratégico. Né? Então, você precisa criar essas etapas, o que vai fazer nelas e tudo mais. E aí, no nosso vídeo, tem alguma coisa parecida com isso. Então, ela se divide em plano de vida, em plano de ação, em plano de carreira. Né? E você precisa, primeiramente, ter uma identidade, aí você buscar a autoestima, o autoconceito, a autoconfiança, a visão maior do futuro, o querer ser, o projeto de vida, o sentido da vida, a autodeterminação, a resiliência e, assim, completando a autorrealização. Então, é um caminho a ser percorrido e nós temos que emplacar para que isso venha a dar certo e que a gente sistematize, né, uma forma de viver e que a gente siga esse formato, esse planejamento que nós construímos. O terceiro pilar tem a ver com a filosofia, a visão de mundo, o sentido de vida,
fé incondicional no sentido incondicional, dentro da dimensão humana, com base na tensão entre o que é e o que deveria ser, confrontado por um imperativo moral. Confrontados, desafiados para criar uma comunidade compassiva. E a confiança básica é entregar-se ao que é e a uma tarefa. Então aí a gente também pode falar um pouco daquela escadinha ali, né, do sucesso, que a gente sonhar, ter planos, ter ação, aceitar os desafios, né, e combatê-los e vencê-los, e aí a gente chegar no sucesso. Então esse é o terceiro pilar. E aí podemos concluir, né, esse trabalho dizendo que Viktor Frankl é um dos maiores pensadores do século XX, cuja influência transcende a psicologia. Seu legado é um convite à reflexão sobre a necessidade de encontrar sentido, mesmo em meio ao sofrimento. Sua abordagem se baseia na resiliência e na liberdade de escolha, servindo como referência para a humanidade. A reflexão final, então, que a gente deixa é que o sentido da vida não é dado, é descoberto por Viktor Frankl. E aí, a nossa referência do nosso trabalho, né? E a gente deixa aqui todo esse trabalho do Viktor Frankl, uma homenagem a ele, e é esse dia tão extraordinário que o Brasil se libertou dessa escravidão, que é esses lugares, essas instituições, né, fechadas e que nunca construíram nada de positivo para a humanidade e nem para aqueles que usaram esse sistema. Tá? Um abraço a todos, Deus abençoe e fique com Deus.